Fala, galerinha. Passei um tempo sumido, né? Tanto quanto na correria aí do trabalho, família, muita coisa aí. A gente tem que se dedicar, né? Acabei dando uma sumida aqui do YouTube, mas eu não podia deixar de vir aqui nessa reta final para trazer para vocês as minhas apostas, né? De criminologia. Eu vou abordar aqui as questões dos assuntos que têm questões, não é dos assuntos que tá lá muito abstrato, são muitas coisas que são inventadas, que eu não sei o porquê de ser assim, para mim, eu nunca vou me acostumar com isso desde a minha prova. Já é o terceiro concurso que estava bem bagunçado. Não sei até quando vai continuar, mas não resta chorar, tem que dançar conforme a música e tentar o máximo de conteúdo possível, né? Abordar aqui, para ajudar vocês nessa revisão final. E já a prova é dia 13 de julho, eu estou gravando aqui essa aula dia 5. Exatamente aí só 8 dias, né? Da prova. Então acho que vai ser umas 3 aulas. Essa primeira aula ia ser 15 questões, só que eu vi que não ia ter como abordar tudo em 15 questões. Botei aqui 35. Eu acho que essa primeira aula vai ser dividida em duas para não ficar muito extenso. E a última aula vai ser só de escolas. Então, vamos aqui adiante, sem mais delongas, para a gente resolver as questões. Aqui começar. Só arranjar aqui para ficar só a questão e eu não aparecer. A gente poder continuar. Cadê o. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pronto. Primeira, como a gente sempre faz, né? Para quem comprou minha apostila também. A gente divide aqui esses assuntos aqui que estão interligados, com exceção do crime como fato social. Porém, como ele é um assunto que não tem questão, só tem uns três que eu achei aqui. A gente acaba botando ele junto com esses dois assuntos aqui que são interligados. Agora aqui, ó. Controle social e prevenção são interligados. Então vamos lá. O conceito de delito não é exatamente o mesmo para o direito penal e para a criminologia. Isso já estão cansados de saber. Essa altura do campeonato já é para estar com isso aqui na ponta da língua. No direito penal, delito é a ação, missão típica, ilícita e culpável, que é a teoria tripartite. Na criminologia, no entanto, como o crime deve ser encarado como um fenômeno comunitário e como um problema social, comunitário e um problema social. Tal conceituação é insuficiente. Ademais, que fatores levam os homens vivendo em sociedade a promover um fato humano corriqueiro, a condição de crime? Aqui é só um texto de introdução. Vamos para a questão de verdade. Tendo como referência iniciada informações do texto precedente, assinale a opção em que são citados elementos constitutivos do delito, conforme a perspectiva da criminologia. Então, para ser considerado crime, segundo a criminologia, os seus elementos constitutivos são quais? Vamos abaixar aqui para os itens. Deixa eu ver se está listado na tela. Está assim. Incidência massiva na população. Correto. O crime tem que ser o quê? Recorrente. Recorrente. Então, incidência massiva na população tem que ser recorrente. Incidência afetiva do ato praticado. Então, incidência afetiva do ato praticado, o crime tem que causar dor ou sofrimento. Também está correto. Persistência espaço-temporal do ato delituoso. Então, a persistência do ato temporal, do espaço temporal do ato delituoso, vai dizer o quê? Que o crime tem que ocorrer em diferentes locais e ao longo do tempo. E por último, consenso sobre etiologia e técnica de intervenções
eficazes. Está correto. Nossa primeira questão já tem como resposta o item A. Então, não vamos nem ler os outros. Então, para ser considerado crime, os elementos constitutivos são incidência massiva da população, incidência afetiva do ato praticado, persistência espaço-temporal do ato delituoso e consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenções eficazes. Então, tem que ser recorrente, tem que causar dor, sofrimento e tem que ocorrer em locais diferentes, que faltou o N aqui. Diferentes, faltou escrever foi o REM. Diferentes locais e ao longo do tempo. Primeira questão, item A. Agora para a segunda. Para a criminologia, deixa eu ver se está agitado na tela. Assim. Para a criminologia, o crime pode ser considerado como uma relação jurídica de conteúdo individual e coletivo? Não. Um pecado praticado por quem escolheu o mal? Também não. Um fato típico e antijurídico? Não. Um desvio de conduta que atenta contra a moral e os bons costumes? Também não. Um problema social e comunitário? Então, para a criminologia, o crime é o quê? Fato social. E a gente já falou aqui, no próprio YouTube mesmo, que tem alguns doutrinadores que consideram até que o crime faz bem para a sociedade, porque ela vai conseguir igualar a sociedade. Então, o crime é um fato social e para alguns doutrinadores faz bem para a sociedade. O pensamento deles, né? Não adianta você vir aqui brigar, tem que acertar a questão. Agora para a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão que ela foi adaptada. A questão da VUNESP, ela é uma questão de múltipla escolha, mas eu adaptei a uma questão de certo ou errado. Julgue a alternativa quanto aos objetos da criminologia. O conceito de crime, para a criminologia, é o mesmo conceito adotado para o direito penal, ou seja, é um fato típico, antijurídico e culpável. Já estamos cansados de saber que está errado. Quando viu o item desse na sua prova, você vai rir. Porque para a criminologia, o crime é o quê? Um fato social. Agora para a questão de número 4. Com relação a modelos de prevenção ao delito, assinale a alternativa correta. A implementação de políticas públicas de saúde, de educação e de saneamento básico é compreendida como uma prevenção secundária ao delito. Já sabemos que quando falar de direitos sociais, saúde, educação, saneamento básico, estamos diante da primeiro que? Da prevenção primária e não secundária. Então, direitos sociais e tá com o slide em branco. Direitos sociais é prevenção primária. Primária. Agora voltar para a questão. Item B. Entende por prevenção primária o monitoramento de grupos sociais mais propensos à prática delitiva. Toda vida que falar de ação direta, intervenção policial, controle, monitoramento, vamos estar diante da prevenção que? Secundária. Monitoramento, controle e intervenção policial, estamos diante da prevenção que? Secundária. Já vimos aqui várias vezes no próprio YouTube, a gente resolvendo questões. Então, não é o item B. C. A prevenção terciária pretende evitar a reincidência criminal por meio de políticas voltadas à ressocialização do apenado. Falou de preso, de condenado, ressocialização. Estamos diante de quem? Da
terciária, que está correto. O modelo de prevenção integral ou integrada preconiza a redução da criminalidade apenas por meio de políticas criminais. A prevenção integral ou integrada é a junção das três, que é a primeira, segunda e terceira. Então, a primeira, segunda e terceira, o conjunto, é conhecido como prevenção integral ou integrada, e não é apenas por meio de políticas criminais. D. Os programas de prevenção primária e secundária devem ser implementados pelas instituições policiais, não? Primária e secundária é o governo, as prevenções através do governo, e não instituições policiais. Agora para a questão número 5. Vou estar ela aqui na tela. Ficar ok? Ok. Sobre a criminologia prevencionista, prevenção dos delitos, assinale a alternativa correta. Novamente, mais um que é o quê? A correta a respeito de prevenção. A prevenção secundária ou cirúrgica é voltada à população carcerária. Se chegar na prova e tiver um item assim, você nem lê o resto. Ó. População carcerária, você já sabe que é o quê? Terceira. Então, sai. A prevenção terciária ou tardia age no momento posterior ao crime ou na sua iminência. Conjunto de ações policiais e políticas legislativas, controle dos meios de comunicação, ordenação urbana, atuando com seletividade sobre grupos que apresentam maior risco de protagonizar algum problema criminal. Falou de monitoramento, comunicação, ação policial, já sabemos que é quem? Secundária. A prevenção primária ou etiológica atua na raiz do problema, na conscientização, educação, prestações sociais e intervenção comunitária. Atua na base da origem criminosa, evitando seu acontecimento. Dentre as políticas de prevenção, é aquela que apresenta resultados a longo prazo no combate à criminalidade. E aqui está correto, é o resumo total da prevenção primária. A prevenção especial positiva tem como fundamento a ideia de que a aplicação e execução da pena evitem que ocorram a reincidência criminal. Aqui não é a prevenção especial positiva. Aqui é a prevenção geral negativa. E nem positiva, é negativa. A prevenção geral é, no geral, para a população, né? População no geral, sem ser os presos. A geral positiva vai cuidar da resposta que o Estado dá à população. O que é a geral positiva? Quando alguém é preso, o Estado está dando uma resposta à população. Ó, esse indivíduo que cometeu um crime, então ele está sendo punido. E a população faz o que ele gosta. No geral, gosta, né? Várias exceções. A geral negativa é para intimidar, é através da intimidação. É o que está falando aqui, ó. Ó, se você cometer crime, você vai ser preso. Não cometa crime, você vai ser preso. Então, para intimidar. A especial vai cuidar do preso, do recluso, do condenado. Em geral, população, especial do preso. O que é que a especial positiva vai falar? Positiva é a ressocialização. Positiva, ressocialização. Negativa é a punição. Então, resposta da 5, item C, item D incorreto. Vamos agora para a questão, vamos continuar ela para ler os próximos itens. A prevenção geral positiva tem como fundamento a intimidação coletiva, gerada pela punição. Quando a pena é aplicada, há um efeito de causar medo e intimidação sobre aqueles que eventualmente cogitam o cometimento de crimes. Acabamos de falar que aqui é geral o quê? Negativa. Agora para a questão de número 6. Assinale a opção em que são apresentados corretamente
dois exemplos de formas de prevenção terciária do crime. Prevenção terciária do crime. Programas de combate à fome e a financiamento de moradias. Aqui é o que? Primária. Financiamento estudantil e programa de incentivo ao primeiro emprego. Primária. Programas de reabilitação de recluso e financiamento estudantil. Aqui é terceira, sim, porém aqui é primeira. Prática de ressocialização e de reabilitação de quem? Dos apenados. Já temos aqui a resposta, item D. Financiamento de moradia e programa de combate ao desemprego. Aqui as duas são primeira. Então, terciária, cuide do apenado, item D. Agora para a questão de número 7. Prevenção criminal consiste em medidas adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, com o objetivo de reduzir a incidência delitiva na vida em sociedade. Diante do exposto, é correto afirmar que a prevenção, a indireta, atua nas causas que levam à delinquência. Já temos a resposta, que a prevenção indireta é a mesma que primária. Primária e indireta é a mesma coisa, que atua nas causas que levam à delinquência. O que é que pode levar à delinquência? Falta de emprego, falta de saúde, falta de educação, falta de moradia. Então, como a prevenção primária cuida dos direitos sociais, que vai abranger tudo isso que eu falei agora, ela vai agir indiretamente nas causas que levam à delinquência, que vai levar a pessoa a cometer o crime. Por que é indiretamente? De início, a intenção dela não é prevenir o crime em si, é fornecer os direitos básicos às pessoas, né, aos seres humanos. Causando isso, a chance de aquela pessoa virar um criminoso ou criminosa são menores. Então, acaba atuando indiretamente a primária, nas causas que levam à delinquência. Por isso que a nossa resposta é o item A. E vamos seguir adiante para analisar os próximos itens. Primária é a modalidade de prevenção voltada para o preso provisório. Sabemos que é terciária. Direta. Tem por base as políticas públicas de habitação, educação e educação. Aqui é a indireta, que é a mesma que primária. Está ligada ao quê? A direitos sociais. Direitos sociais. Então, aqui é a indireta. E o que é a direta? A direta, ela vai atuar, a direta vai atuar no intercrimes, que é aquele crime que está prestes a ocorrer. Então, tem que ser tomada uma prevenção direta para aquele crime não ocorrer. A indireta é nas causas que levam à delinquência. A direta tem que combater o crime que está prestes a ocorrer, e na iminência de ocorrer, então é feita uma prevenção direta. O teclado está querendo brincar aqui comigo. Então aqui é indireta, vamos para D. Secundária é uma modalidade de prevenção voltada exclusivamente à vítima do delito e seus familiares. Nada a ver? Terciária atua no crime que está prestes a ocorrer. Aqui é a qual? A direta. Agora para a questão de número 8. Sim, retornando aqui, 7 tem A. Vamos agora para 8. Eu vou estar listado na tela. Tem que ficar sempre olhando aqui, porque tem que... para não ler o item aqui sem aparecer. A prevenção criminal secundária é aquela que atua na recuperação do recluso. Nem continua lendo. Em setores específicos de maior vulnerabilidade da sociedade, por meio de ação policial, programas de apoio e controle das comunicações. Já explicamos antes que aqui é a nossa secundária, que vai atuar naquelas comunidades, naqueles lugares que estão propícios a serem cometidos crimes. É uma ação de intervenção direta. Na qualidade de vida de um povo, na proteção aos seus bens patrimoniais e nos direitos individuais e sociais. Não. Direitos sociais, já achamos a resposta, não vamos continuar. Já sabemos que é o item B. Vamos ser mais rápido possível.
para ganharmos tempo. Já estamos com 20 minutos. É órgão da segunda seleção da instância formal de controle social. Então você já sabe que o controle social formal, vou fazer aqui, mas vou escrever mesmo. Controle social formal. Ele será dividido em 3 seleção ou seção, né? Primeira, segunda, terceira. A primeira é a Polícia Judiciária, que aqui vai estar entre PC e PF. Segundo, Ministério Público. E o terceiro é o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Atenção, não é executivo, não é legislativo, é o Poder Judiciário. Opa. Judiciário. Então, quem está na segunda seleção? É a polícia o quê? Na segunda seleção é quem? Ministério Público. Eu confundi com o primeiro, mas é a segunda. Segunda seleção é quem? O MP. Ministério Público. 9, item A. Só mudar aqui a cor da caneta. 9, item A. Controle social formal. Só o formal. O informal não é dividido em seleção. Agora para a questão número 10. Acelerar mais um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo para a gente chegar pelo menos até a questão 15. A moderna criminologia se dedica também ao estudo do controle social do delito, tendo esse objeto representado um giro metodológico de grande importância. Assinale a alternativa correta. Então, controle social, ele quer a alternativa correta. Vou baixar só mais um pouco para pegar tudo. A moderna criminologia, nós já li, vamos aqui. A família, a escola, a opinião pública, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social primário? Não. Controle social formal. Informal, na verdade. Informal. A polícia, o judiciário, a administração penitenciária, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social informal? Não, formal. A polícia, o judiciário, a administração penitenciária são instituições encarregadas de exercer o controle social formal. Correto? Já temos a resposta e vamos adiante para não perder tempo. Já sabe que a sociedade é o informal e o Estado é o formal. Com a atenção da escola, que ela, apesar de ela ser fornecida pelo Estado, a escola, ela é o que? Informal. 11. Vamos estar ajustado na tela. No que diz respeito ao controle social, objeto de estudo da criminologia, julgue os itens seguintes. Assinale a opção correta. O controle social informal é exercido pela sociedade, mediante a difusão de regras sociais, que são internalizadas na sociedade para promover a educação do indivíduo no contexto social. Então já está correto. Aqui é o resumo de controle social informal. Vamos para o segundo item. Diversos órgãos são responsáveis pelo controle social formal. Por exemplo, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E tal controle se subdivide em 3 seleções, enquadrando-se a atuação da polícia na denominada primeira seleção. Também está correto, como já foi feito no resumo acima. Denomina-se segunda seleção a classificação que corresponde, travou a linha aqui agora. Denomina-se segunda seleção a classificação que corresponde ao andamento do processo judicial criminal, no qual pode ocorrer a condenação do autor pelo fato criminoso e a aplicação da respectiva pena cabível. Aqui, ó, processo judicial, você vai lembrar de quem? Do judiciário.
Então, o judiciário está em qual? Na terceira, e não na segunda, como afirma aqui, ó. Terceira seleção. Então, também está... Também não, na verdade, está incorreto. Só a primeira e segunda estão corretos. E a resposta aí tem C. Apenas 1 e 2 estão corretos. Guardem a 1 e 2 como resumo. E a terceira, troque o segundo por terceiro, que fica correto. Agora para 12. 12, deixa eu ver se precisa desse texto todinho. Vamos ler aqui rapidinho. Durante uma operação policial em uma comunidade periférica, agentes da Polícia Civil efetuaram a prisão em flagrante de 15 jovens por tráfico de drogas. Após a lavratura dos autos de prisão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da maioria dos conduzidos. O Ministério Público, ao analisar os autos, ofereceu denúncia apenas contra 5 dos 15 presos, sob argumento de insuficiência probatória em relação aos demais. O juiz, ao receber a denúncia, proferiu sentença condenatória contra 3 dos acusados e absolveu os outros dois por ausência de provas. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta em relação à aplicação do conceito de controle social formal, conforme a doutrina criminológica. Nada a ver o texto com a questão. Só para o cidadão perder tempo durante a prova. A prova para delegado tem que ser assim mesmo. Então vamos lá. O controle social formal atua de maneira indiferente, sem filtros ou seleções. Nem continua, porque já sabe que o formal tem o quê? 3 seleções. A atuação da Polícia Civil representa a primeira seleção do sistema penal. Correto. Polícia Civil é a polícia o quê? Você já sabe que é a polícia o quê? Judiciária. De acordo com o artigo 144, você está estudando aí para a segurança pública e também para direito constitucional. A Polícia Civil é uma polícia que é judiciária. A representação da autoridade policial pela prisão preventiva corresponde à segunda seleção do sistema penal. Não, policial, autoridade policial está na primeira e não na segunda. No caso aqui, ficaria melhor se fosse o MP, estaria certo. Mas como falou, autoridade policial é primeiro. A decisão do Ministério Público de denunciar apenas parte dos investigados caracteriza a primeira seleção. O Ministério Público está em qual? Na segunda e não primeira. Julgamento e a condenação dos jovens pelo Poder Judiciário reflete a segunda seleção. Poder Judiciário, Judiciário, não é Executivo nem Legislativo, é Judiciário. Está em qual? Na terceira. Questão número 12, item B. Agora para 13. Já vamos entrar em outro assunto aqui que é terrorismo. Essa questão aqui, número 13, eu botei ela. Depois, quando eu fui ler, né, para responder ela de fato, eu vi que foi uma viagem. Então, vamos ler só a resposta correta e vamos passar para as próximas. Nos termos da Lei 13.226 de 2016, que trata do terrorismo, é correto afirmar que são atos de terrorismo. Então, são atos de terrorismo. Usar ou ameaçar usar, transporte, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa, desde que praticado por razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometido com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. A resposta aqui dessa questão já é o item A. Os outros itens aqui tem um ou outro erro, é questão de o cara perder tempo mesmo na prova para ficar procurando pelo em ovo. Então, a resposta aqui é o item A. Vamos seguir adiante já para 14. Eu não tirei ela porque o PDF já estava feito, aí ia ter que mudar tudo, aí eu não, deixa ela mesmo. 14, que aqui está como 15, mas é 14. Então quer dizer que todas as outras questões vão estar com o quê? Com o número errado. Eu segui adiante, não revisei de novo. Vamos aqui, é 14. Alfredo é intolerante em relação aos integrantes de uma determinada religião.
decidindo a gerar medo generalizado, medo generalizado. Nos fiéis, Alfredo dirigiu-se ao principal templo daquela instituição religiosa em seu município, e durante um culto lotado, Alfredo colocou um artefato explosivo de grande impacto na porta de entrada. O artefato, porém, não explodiu. Vamos aqui, ó. Ler o conceito de terrorismo. Ó. São a terrorismo: usar ou ameaçar usar. Transportar, guardar, portar. Não importa, fala aqui se precisa explodir. Não fala. E aqui, razão de religião, com a finalidade de provocar o quê? Terror social. Então ele estava com um explosivo, instalou um explosivo, com a intenção de causar medo generalizado, por conta de quê? De religião. E ele causou o quê? Medo, né? Por conta de religião, e estava com explosivo. Então, ele cometeu um crime de quê? De terrorismo. Assinale a opção que indica, com base na hipótese narrada, o crime praticado por Alfredo, terrorismo. Você pega a definição do que pode ser considerado terrorismo e aplica ao texto dessa questão, que você vai verificar que tem as palavras-chave para ser considerado terrorismo. Agora para 16. Acerca da lei 13.620 de 2016, disciplina o terrorismo, assinale a opção correta. Configura ato de terrorismo, sabotar o funcionamento de instituição pública, de instituições bancárias, com o objetivo de provocar terror social, servindo-se de mecanismos cibernéticos. Já temos a resposta. Tem que ter o objetivo de provocar terror social ou o quê? Ou generalizado. Ou um ou outro, não precisa ter os dois, viu? 16, item A. B. Não constitui crime de terrorismo realizar ato preparatório de terrorismo, com o propósito de consumar tal delito, pois cogitação e atos preparatórios não são puníveis. Constitui sim. Constitui crime de terrorismo realizar atos preparatórios de terrorismo. Para aqui, ficaria correto. Mas inventou, não está correto. Para a prática de terrorismo, exige a atuação de mais de um indivíduo? Não. Não precisa. Apenas um indivíduo já pode sim ser caracterizado. É possível tipificação de terrorismo a conduta coletiva de pessoas em manifestações públicas com propósitos reivindicatórios? Não. A própria lei diz que a conduta coletiva de pessoas em manifestações políticas com propósitos reivindicatórios não caracteriza terrorismo. Não. O que está diferente da questão. Agora para o item E. Aquele que presta auxílio à organização terrorista não pratica crime descrito na lei. Pratica sim. É praticado sim o crime. Item E incorreto. 16, item A. Agora para 17. Vou fazer aqui até 7, 18, 19. Vou fazer aqui até a 20, no caso vai ser a 19, né? Ou deixa eu ver se dá para finalizar o homicídio. Não, temos de homicídio. Vou fazer até a 20, no caso vai ser a 19. Aqui não é 16, aqui é 15. Não vou ficar corrigindo, não, deixa assim mesmo. O importante é a questão e não o número. Então vamos fazer aqui até essa questão aqui 20. Já estamos com 30 minutos, tá quase uma hora, mas tá de boa. Sobre os crimes contra a pessoa, ação alternativa correta. A respeito do homicídio, aposta minha. Homicídio. Na questão de descaso em homicídio, vai cair ou relação a qualificadoras ou aos casos de aumento de pena. Por isso essa questão aqui que eu abordei é a respeito disso. Então, vamos lá. Está aqui só na questão. A gente fazer 17. Sobre os crimes contra a pessoa, a ação alternativa correta. O crime de homicídio é justificado se houver relevante valor moral ou social, ou se
Agiu o autor sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Não é justificado. Aqui é diminuição de pena. Que é um homicídio que privilegiado. Privilegiado. B. Qualifica o homicídio quando o crime é cometido contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. De militar, artigo 142 da Constituição Federal, ou de membro das Forças de Segurança Pública, artigo 144 da CF, em razão dessa condição. Correto? Aqui é conhecido como homicídio que? Funcional. Funcional. Homicídio doloso que tenha por vítima pessoa do sexo feminino é designado feminicídio. Se na sua prova aparecer homicídio e feminicídio junto, está tudo para ser incorreto. Por quê? Houve uma mudança legislativa que tornou o feminicídio um crime autônomo. Então, o feminicídio não é mais qualificador do homicídio. Agora é um crime que ele é isolado. É um crime autônomo. Então, não tem mais relação do homicídio com feminicídio. Agora, para a questão, seguir aqui para entender. Homicídio doloso que tenha por vítima criança ou adolescente é designado como infanticídio? Não. Infanticídio é matar o filho no estado puerperal. Agora para 18. De acordo com o Código Penal, 18 no caso é 17, considera-se homicídio simples o ato de matar alguém, cuja pena prevista é de reclusão de 6 a 20 anos. Se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida da justa provocação da vítima, o juiz pode. Aqui é o homicídio privilegiado. E o homicídio privilegiado vai causar o quê? Uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Então o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pega as palavras-chave do homicídio privilegiado e pegue também a redução da pena, que é de 1/6 a 1/3. Agora para a questão 19, que no caso vai ser a nossa 18. Não vai dar para botar tudo na tela. João permaneceu preso em cumprimento de pena durante 3 anos em razão de captura flagrancial efetuada pelo policial Mateus. Após ser colocado em liberdade, João descobriu o endereço de Mateus e matou-o em razão das funções por ele exercidas na Polícia Militar. Então ele matou o Mateus por conta de que ser o quê? Policial. Já temos aqui o homicídio funcional, que é uma qualificadora do homicídio. Durante as investigações, concluiu-se que houve, para o sucesso do crime, emprego de pistola calibre 9mm, arma de fogo de uso restrito, e de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Então, atenção nessa questão aqui. Eu botei ela, porque ela tem 3 qualificadoras, que é o quê? Em razão das funções por ele exercidas na Polícia Militar, que é um homicídio funcional, com emprego de arma de fogo de uso restrito. Homicídio com arma de fogo de uso restrito é qualificado. E a outra qualificadora que é o quê? Recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Então aqui tem 3 o quê? Qualificadoras. Vamos para a resposta? Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João responderá pelo crime de homicídio qualificado, duplamente, simples, triplamente qualificado. Em razão, sai qualificado, sai dupla e sai simples. Triplamente qualificado. Em razão de recurso que dificultou a defesa do ofendido, do emprego de arma de fogo de uso restrito e por ter sido praticado contra policial militar em decorrência das funções. E vamos ler, o item aqui está como simples também,
Então a resposta aí tem D. Viu aí por quê, né? São 3 qualificadoras. A primeira qualificadora matou em razão de ser policial militar. Arma de fogo de uso restrito, restrito. Permitido é crime normal, simples. Uso restrito é homicídio qualificado. Recurso tornou impossível, a defesa do ofendido também é outra qualificadora. Então foram aplicadas na questão 3 qualificadoras. Eu trouxe ela por conta disso, porque só uma questão você consegue ver 3. Agora para a questão de número 20, que para a gente é a 19. É considerado como homicídio qualificado. Repetindo, eu trouxe qualificador e aumento de pena porque a minha aposta para a prova que vai ser um desses dois, que vai ser abordado na parte de criminologia de homicídio. Então é considerado crime qualificado, homicídio qualificado, quando cometido, exceto mediante paga ou promessa de recompensa, é sim. Por motivo fútil, também é qualificado. O emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio indicioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, também são qualificadoras. A traição de emboscada, ou mediante simulação, outro recurso que facilite ou torne impossível a defesa do ofendido. O único erro aqui não é facilite, é dificulte. Então, a traição de emboscada, ou mediante simulação de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, como foi visto na questão acima, tornou impossível a defesa do ofendido. Então, a resposta da questão 19, item D. Então, paga ou promessa de recompensa é qualificado. Motivo fútil é qualificado. Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio indicioso ou cruel de que possa resultar perigo comum também é qualificado. A traição de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. É também uma qualificadora do homicídio. Por que eu estou lendo de novo? Porque você vai ter, caso você não tenha feito isso, agora eu vou decorar mesmo. As qualificadoras e aumento de pena, porque vai ser a questão que vai ser na sua prova. Aí, em 2023, veio cobrando a respeito das qualificadoras e também queria uma exceção. É qualificadora do homicídio exceto. Aí lá ele botou como resposta, salvo me engano, o homicídio privilegiado, que não é caso de aumento de pena, no caso da diminuição. Então, finalizamos aqui o primeiro bloco, vamos voltar no próximo bloco para finalizar essa primeira parte. E o terceiro vai ser só de escolas.